assunto sério e que não agrada muito a gente não, porque nos últimos 10 anos o número de filhos por família no Brasil caiu quase 11%. Entre os 20% mais pobres, a queda registrada no mesmo período foi 16%. A maior redução foi identificada aí entre os mais pobres que vivem aí na região Nordeste, numa média aí de 26%. Os números eles foram divulgados pelo IBGE, mas mesmo de olho em dados como este, o que não podemos esquecer é da importância de uma família forte e estruturada. Se pensarmos a família como uma estrutura maior, ela precisa sempre estar em manutenção, ou seja, com cuidados para que ela se mantenha firme, mesmo em tempos de crise. E para a gente começar a refletir sobre isso, nós vamos conferir uma reportagem da nossa querida repórter Michele Lessa. 3 gerações de pais, filhos, netos, avós. Todos sempre reunidos em volta da mesa para colocar o papo em dia, contar as novidades para a família ou simplesmente curtir a presença um do outro. Sempre foi assim na casa de Edmar. Sempre foram muitos encontros assim? Sim, a gente sempre encontra finais de semana, às vezes à noite também a gente encontra, sai para tomar alguma coisa, comer alguma coisa. A gente está sempre unido, a família é muito unida. Na parte do meu pai são 5 filhos, na parte do meu sogro são 11 filhos. Então, às vezes junta todo mundo. E quando junta todo mundo, a festa é geral. E final de ano, dia de aniversário, qualquer inauguração, às vezes não tem nada, a gente está celebrando na vida. Isso ele aprendeu com seu Toninho e Dona Valdete, que criaram 5 filhos com base nos ensinamentos cristãos e nos princípios bíblicos. E assim eles aprenderam e colocaram em prática, né, durante a vida deles. A gente sempre conversava muito, brincava muito, até hoje ainda brinco com meus filhos. Que a Bíblia diz assim, alegrai com os que se alegram. Né? Então sempre a gente faz isso. E Edmar passou tudo para as filhas, juntamente com os aprendizados da esposa, vindos de Dona Altina e seu Antônio. Camila e a irmã aprenderam a importância do respeito com uma tradição antiga e fazem uma mesma oração todas as noites antes de dormir, ensinada pela mãe. A gente pede bênção para eles, né? Aí depois a gente fala na nossa mente, ou então, junto com a minha irmã mesmo, em voz alta, os versículos que são em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo que pedires a meu Pai em meu nome, crendo recebereis. O Senhor me passou e nada me faltará. A gente ora também às vezes juntas, sabe? E é muito bom. Tem um ditado que fala, né, que o velho sabe e o novo pode. Então eu sempre aprendi muita coisa com meu pai sempre foi um espelho para mim, assim como meu sogro também um espelho para a gente. Então a gente vem passando isso para as filhas também. A família, tanto pela nossa Constituição quanto por Deus, é a base da sociedade. Que delícia, gente! Família reunida. E sobre a família, né? É importante ter essa estrutura. Falando aí sobre estrutura sólida e unida. Esse é o nosso objetivo desse bate-papo muito gostoso que a gente vai ter com o psicólogo e pastor José Eugênio. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito bom dia. Pastor. Bom dia. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Serginho. Feliz Natal de Carol. Jesus. Feliz Natal de Jesus. Feliz Natal de Jesus a todos os nossos telespectadores também. Nós vivemos um país cristão. Certo. Né? Agora, apesar de Jesus ter nascido há muitos anos atrás, não nasceu no coração de alguns. E alguns, mesmo apesar de ter tido esse nascimento no coração, parece que depois passou por um processo de abortamento. Né? O tema do programa é exatamente isso, a importância da família. Certo. A família protege realmente, a família é esse esteio que traz essa capa que envolve aí, né? E dá esse aconchego no lar, certo. Traz afeto e protege de doenças psicossomáticas. E ali
Pode falar, perdão. Só que hoje nós vivemos um grande problema. A Organização Mundial de Saúde, ela diz que a depressão, a solidão são 2 males hoje terríveis dentro da sociedade. E se a gente for olhar dentro dessa proteção que o senhor falou, por exemplo, depressão ou solidão, a gente já coloca como a falta, uma causa, né? A falta da família, né? Isso. Então, a depressão nós definimos na psicologia como uma instabilidade emocional. O fundo é emocional. Nós podemos até discutir na igreja se há um fundo aí espiritual, se há uma possessão maligna, mas isso é secundário, porque por definição ela é essa perturbação do humor, que é uma questão emocional. Então é exatamente... Física, às vezes química também dentro do nosso próprio corpo, né? E que gera essa repercussão química. Ela é estabilidade emocional primeiro, tem uma repercussão física, que a pessoa para de comer, não se alimenta corretamente, não dorme corretamente, se recusa a contatos sociais, né? Então, porque tem 2 tipos de depressão. Uma é reativa. Ela pode ser ocasionada por perdas. Elas são externas. Perder um marido, perder um filho, um acidente automotivo. Um filho nasce porque tem depressão pós-parto, né? E aí mergulha a pessoa na depressão. Certo. E tem a depressão que ela é estrutural. Um avô, o pai, existe algum vínculo ali hereditário que gera uma tendência a uma propensão à depressão. Então, a família protege disso. E você, pela afetividade. Nós queremos que você participe dessa conversa, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida, no 98402-9756, o nosso WhatsApp, 31 98402-9756. A gente está falando sobre família, mas a família, aí é bom porque Serginho trabalha com família, eu no Castelo trabalho com família, o Serginho lidera ali a rede da família, enfim, o senhor também trabalha com família, então tá tudo em família aqui. É verdade. Mas a família, ela começa antes. E eu fiquei pensando aqui, aí eu quero, entre o Serginho, porque vocês trabalham com curso de noivos e tudo, a importância, porque eu entendo que se hoje há uma desestrutura na família, é porque os alicerces não foram colocados devidamente. Isso começa no namoro, isso começa naquele período de construção de uma família. Então eu acho que, e muitas vezes, tem muitas pessoas que às vezes pulam etapas e não participam de algumas fases que são necessárias para um relacionamento, quanto até hoje eu vejo também a questão do tempo. Eu caso, em 6 meses eu já resolvo, já casei, e aí nós temos muitas vezes famílias desestruturadas porque não tiveram nem tempo de se estruturar. Porque você construir um edifício de um dia para a noite não é uma coisa fácil. Eu queria que a gente começasse falando dessa origem aí, para a gente chegar onde a gente está chegando hoje, com famílias desestruturadas. A família mudou. Uns 30, 40 anos para cá, a família mudou. Nós não temos uma família nuclear mais. Desde 1970, nós vivemos uma crise de masculinidade. A partir do movimento hippie, a partir do questionamento de uma teologia feminista e do movimento feminista mesmo. Né? Certo. Da revolução sexual. Onde o homem passou a ser o quê? Desnecessário. O lema era que um homem dentro de casa não tinha necessidade, uma geladeira era mais útil. Então, o que isso aconteceu com a família? As mulheres assumiram a família. As mulheres assumindo a família, a noção de lei, né, de paternidade, sumiu dos lares. Então, hoje nós vivemos uma geração sem pai. Você faz uma reunião na escola, que eu trabalho na escola também, só vai mães, não vai pais. Muitas vezes você vê um filho, o filho é filho de uma produção independente. E isso nós não temos isso só na sociedade, nós temos isso na igreja também. E são esses modelos, né, pastor, que às vezes vão ali se formando ao longo do tempo, que vai tirando assim essa identidade da família. Isso, claro, a gente está falando aqui de uma década de 60, 70, mas a gente observa que isso também vem desde o Éden. Sim. Quando, por exemplo, ali pela infiltração do pecado numa família, ali os princípios de lealdade foram corrompidos,
o princípio ali dessa transferência de responsabilidade foi estabelecido. Depois vieram, logo em seguida, violências, vieram essas competições internas dentro da família, que isso tudo foi só uma construção ao longo do tempo estabelecida pelo diabo, né, para poder ali desvirtuar a beleza da criação de Deus e desse propósito maravilhoso que é a família. Como família. E se hoje, século XXI, tendo aí obesidade, depressão como as doenças do momento, o que nós concluímos? Que ao longo desses anos todos, a família é que foi o alvo. Isso. E a igreja, ela, vamos dizer assim, ela não soube se alinhar no curso dessa história com essa missão, não é? Exatamente. Todas essas doenças que você citou aí, obesidade, depressão, ela tem um fundo psicastênico, ou seja, emocional. Né? Então, quando você tira esse papel masculino, esse papel feminino, o que a Carol falou? Fundamento, base. O que é o fundamento e a base da família? Papel social. O papel do homem e o papel da mulher. Hoje nós não temos isso, isso está diluído. Se você foi feito para exercer uma função e não exerce, você perde o sentido. Exato. E isso está diluído na nossa sociedade hoje. Isso, claro, originou no Éden. Atravessa culturalmente a nossa sociedade, principalmente a sociedade ocidental, por causa do cristianismo. Mas se nós formos ver o nascimento de Jesus, lá em Lucas, a partir do capítulo 1, versículo 19, diz que Jesus nasceu. Jesus nascendo, a primeira reação de José foi fugir. Então ali começaria uma destruturação familiar. Houve uma intervenção direta de Deus. Para voltar as coisas colocar no lugar. Exatamente. Uma família que entrou em crise na sua formação, vamos dizer assim, não é, pastor? Mas, pela intervenção do próprio Deus, falou com José, não, volta. Pode voltar. Exato. E se a gente não tem essa intervenção social, divina, né? Se Deus não interfere na família, o que nós temos é uma destruturação mesmo. Porque hoje a lei, ela favorece a destruturação familiar. A lei de discussão de gênero, né? Que graças a Deus não foi aprovada aqui em Belo Horizonte. Mas né? isso mostra ainda dentro desses ardis aí do nosso adversário, usando o poder político, é como se quisesse colocar, e aqui é bom a gente falar, a própria família menor do que o Estado. Isso. A família não é menor do que o Estado, porque a família foi o primeiro governo estabelecido sobre essa terra. Isso. A partir do momento que o governo se torna maior do que a família, passa a ser aquele princípio de que se eu posso fazer no pouco, eu vou fazer. Aliás, se eu posso fazer no muito, eu posso fazer com o menor. Exatamente. Então é como se o Estado começasse, ou fosse dado ao Estado, o poder para interferir nesse primeiro governo, que é a família. Que é a família. E não tem, porque ele não consegue, porque ele não faz papel de família, ele não faz papel de pai. Pode dar vários tipos de bolsa, de vários tipos, mas não consegue exercer a função paterna, nem a função materna. E aí nós temos um outro agravante, famílias desestruturadas, casamentos aí, né? Sim. Que em 6 meses são decididos, mas que não duram 2 anos, que a média hoje de duração de um casamento são 2 anos. Infelizmente. Antes vivíamos aí bodas de ouro, né? Não, bodas isso de eu tô prata. falando assim, 2 anos com muitas crises desde o início. Com muitas crises. Tem a crise do primeiro ano, do segundo né? ano, até 7 anos tem várias crise. crises acontecendo até chegar lá aos 2 anos. Isso. E você pode e deve participar. Manda sua pergunta para cá, 98402-9756, 98402-9756. Pode falar. É porque tem um outro ponto aqui, um outro questionamento, que eu acho que é importante a gente frisar. Tem feito perguntas aí. Um outro triste dado é que no final do ano, infelizmente, também aumentaram os casos de suicídio. Só em relação ao suicídio, o Brasil ele é o 8º país em número de casos dessa natureza no mundo. Isso de acordo com o recente relatório aí da OMS. O estudo ele diz ainda que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo, sendo que o país com mais mortes é a Índia. E aí, pastor, como prevenir ou evitar que estes números aumentem? Aumentem, né? Então, o suicídio, ele é algo
que tem componente social, tem componente psicológico e tem componente afetivo. Durkheim vai definir 4 tipos de suicídio. Mas o que nós temos? No mês de outubro, novembro e dezembro, há um aumento natural do índice de suicídio. Por quê? O tempo fica cinza, é um período de fechamento de etapas, né? É um período ali de questionamento. Lidar com frustrações. De avaliações. De avaliações. Balanços, né? De balanço. Então, às vezes, as pessoas tentam o suicídio não para morrer, mas como uma forma paliativa de resolver o problema. Aliviar uma dor. Aparentemente insolúvel. Isso. Mas aí, pastor, quando a gente olha esse dado e a gente transportando isso para a família, é o que a gente tem assim, trabalhado de uma forma especial para quê? Dentro do modelo, é claro que a gente hoje trabalha com o real, sim, esses novos arranjos familiares, mas existe um ideal, o ideal de Deus. E esse ideal que nos torna o quê? Nos torna, por exemplo, solidificados, vamos dizer assim, sedimentados emocionalmente, a fim de suportar até o peso desse fracasso, vamos dizer assim, de um ano, de uma não conclusão do alvo. Isso. Mas aí nós estamos gerando pessoas cada vez mais frágeis, melindrosas, sensíveis, que não suportam essas frustrações. Exato. E a vida, toda ela, se a gente for olhar desde a concepção ali, baseado muito em frustração. Exato. O parto é uma frustração para a mãe e para o filho. Isso. O desmamar é uma frustração para a mãe e para o filho. Exato. Não é verdade, pastor? Então, como essas etapas o atrito estão com as sendo... circunstâncias constantemente faz parte do que é ser humano. E nós temos que aprender a lidar com a frustração. Quem não lida com frustração, ele tem uma baixa tolerância à frustração. Então, ele vai ter uma baixa estima, ele vai ter uma afetividade comprometida. Então, isso a família protege no que diz respeito a isso, a esse viés afetivo. Então, o que nós temos hoje não é só o tempo, né? Não é só o final do ano. Nós temos famílias desestruturadas e, às vezes, famílias que só se reúnem em época de crise. E famílias que não se reúnem a não ser para o Natal ou para um velório ou para um enterro. E, eventualmente, um casamento ou outro aí de alguém. Exato. E se não for uma família, assim, vamos dizer assim, mais concentrada numa região, também não vai, não. Exatamente. Então, isso fez diluir um pouco dessa estima que dá essa capacidade para você lutar contra as adversidades da vida. E aí acaba que, por exemplo, na formação e na condução da família, também a gente vê aí o crescente número de divórcios. Por exemplo, Belo Horizonte, não sei se você, telespectador, sabe, mas aqui em Belo Horizonte, pastor, é cerca de mais ou menos 80 divórcios são homologados por semana. Por semana. Isso é um número altíssimo quando a gente pensa. Por quê? A gente volta na base. Quem não se prepara para o casamento, automaticamente está se preparando para o divórcio. Isso, mas como dado, esse dado não aparece porque é um dado mais de dentro da igreja com quem trabalha com casais. Antes a separação era assim, adultério, né? Adultério era crime. Nós vimos aí crime. Esses dias aí o caso da Fabíola que teve repercussão nacional, virou memes aí na internet. Por quê? Aquele marido, embora traído, embora tivesse ali o flagrante do adultério, aquilo ali não indicaria nada para ele, nem muito menos na condição, por exemplo, de uma possível guarda de filhos, na possível ali, resolução de partilha de bens. Por quê? Já é algo aceito, comum, natural. O quê? O próprio divórcio, que é a quebra dessa aliança. Antes, você não precisa mais procurar um advogado, você consegue fazer essa separação no cartório, se não tiver bens para ser partilhados. Agora, mas o que eu queria dizer como importante era isso. Detalhe aqui, eram fatos graves. Hoje as pessoas se separam por intolerância. Sim, não, quando fala isso, aí a gente vê como a sociedade hoje, ela quer destruir e caminha para destruir esse conceito família, e a gente tem batido nessa tecla, tem lutado contra isso. Por exemplo, hoje se gasta mais tempo, a gente gasta mais tempo preparando, por exemplo, o casamento do que para desfazê-lo. Um casal hoje, para colocar um papel para correr nos cartórios aí, para tudo, ele leva de 90 a 45 dias, que é o tempo que pede. Ou seja, 45 dias minimamente são necessários para você se casar. Mas em uma semana você separa. Se um casal, por exemplo, vamos dizer, Carol e Leozão, só por um exemplo, tá, Carol?
vamos dizer que não tenham bens a partilhar, não têm filhos, Pode ir questão lá. de No 48 horas, No cartório separado. no cartório eles estão divorciados. Por Ou isso seja, que a gente precisa gastar tempo investindo na família. Hoje em dia, Curso de noivos. curso de noivos, isso tudo. Hoje o pessoal está gastando muito tempo com as redes sociais e gastando pouco tempo com a família. Com o outro. Não conversam, né? Esse um dia, esses 24 horas que o Brasil ficou sem WhatsApp, foi uma crise depois, né? teve gente que se descobriu em casa. Pois é. Então, esse aqui é às vezes o grande problema, é a intolerância que nós vivemos, né? Os casais se separam porque não conseguem mais ouvir a voz do outro, porque não conseguem conviver no mesmo espaço. É verdade. E obviamente isso afeta os filhos que estão crescendo nessa mentalidade. Por uma pesquisa, você sabe quanto tempo que hoje os pais, eles gastam com seus filhos adolescentes dentro dessas 24 horas? Não. De meia a 1 hora no máximo. Nossa. Mas é muito pouco, né? Ó. Agora, o tempo de exposição na internet, a escola, os colegas. Então, a família vai perdendo a referência primária e vai sendo a referência secundária. É verdade. Né? Então, o Natal vem, muitas vezes, para acelerar essa crise. Porque vai reunir com quem? Com que família? E aí, É um momento para refletir e buscar Exatamente. restauração na nossa família. Exatamente. A gente quer agradecer demais ao senhor, muito obrigada. Ficaríamos aqui a manhã inteira conversando, o que realmente faz. Eu nem gosto. Eu nem gostei Você nem do gosta, papo. nem um tiquinho. Nem gostei. Muito obrigada. Deus abençoe o senhor, toda a sua família. Deus continue realmente inspirando a vida de vocês e usando cada dia mais para restaurar tantas famílias. Amém. Muito obrigado, Serginho. Pastor, obrigado. Muito obrigado, Carol. Sensacional. Muito obrigado a todos os telespectadores, a minha família que está me ouvindo em casa. E a grande mensagem do Natal é essa. Deixa Jesus não só nascer, mas crescer e se tornar Senhor da sua vida. É isso mesmo. E eu quero que você Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.